Fala pessoal, Rafa Velar aqui. O episódio hoje do CMO Playbook é um episódio especial. E ele não tem nada a ver com os bate-papos que a gente toca com altos executivos, com orientação e formato do programa, mas eu inclusive entrei numa briga tremenda com o time aqui que não queria que a gente colocasse, achava que não tinha nada a ver, e o João tá rindo aqui enquanto a gente filma essa introdução, e é verdade, mas o motivo que a gente trouxe um episódio tão diferente em termos de formato do programa é porque eu acredito que ele tem capacidade de mover ponteiro de negócio na sua empresa. E aí, assim, eu acho que se a gente se prendesse a um formato, a gente estaria sendo pequeno ao invés de pensar em levar valor para a nossa audiência do programa. Então, no episódio de hoje, eu bato um papo com o vice-presidente da Salesforce e a gente fala sobre as principais coisas que estão mexendo o ponteiro em marketing e vendas, como é que você deveria estar olhando para 2020, para os próximos 2 anos, quais são as variáveis e a forma de olhar macro, independente da execução do mês, porque no micro, no mês a mês, tem uma plataforma nova, tem um formato novo, a inflação de mídia vai para um lado, vai para outro e você precisa sim se ajustar. Mas existe uma forma macro de você entender todas essas coisas e que facilita a compreensão do mundo moderno. E foi sobre isso o papo. E é por isso que a gente trouxe um episódio diferente aqui, porque eu acredito que ele tem poder de te gerar muito valor e eu não ia me ater a um formato específico ao invés de me preocupar em ajudar vocês, ainda mais num momento tão desafiador como a gente está passando de mercado. Então é isso, fica aí com esse episódio especial que eu tenho certeza que pode mudar a tua execução e pode impactar positivamente o teu negócio. Depois, vai lá no LinkedIn, me manda um inbox, me deixa saber o que você achou. Tô lá te esperando para trocar. Um abraço. Tudo bom, Rafa? E aí, Carlos, tudo bem, cara? Como é que você tá? Eu sei que teu material é replicado em vários lugares, mas o podcast eu sou super fã. A gente pode colocar fogo no parquinho aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu tenho muita empatia pela tua transparência, tá? Não, incrível, cara. E vamos botar. Vai. Hoje de manhã tava numa reunião com um cara que rasgou elogios pra você, foi o Ricardo Dias da Ambev. Ah, o grande Ricardinho. É. O Ricardo é fantástico, né? O Ricardo é um ser humano fora da curva também, né? Ele é um cara... Além de tudo, é um cara muito especial, né? Pra quem não me conhece, a minha história em 30 segundos, que eu acho que assim, cara... Credencial é um negócio que não agrega valor para ninguém, né? Então eu tento fugir da credencial, tentar trazer algum ensinamento para a minha história. Eu costumo dizer que a minha história de vida é um subproduto da internet, porque tudo de bom que aconteceu na minha vida veio da internet. Grandes amizades, internet. Cara, relacionamentos, internet. Empresas, internet. Então, eu gosto de dizer que tudo que eu sou, eu devo a essa grande oportunidade que existe em 2020 através desse smartphone, onde provavelmente essas 600 pessoas estão assistindo a gente. E a minha história começa lá em 2012, 2013, quando eu saí da faculdade. Eu fui direto para a empresa da minha família, para a empresa do meu padrasto, que inclusive que foi o fundador da empresa. Eu nunca trabalhei um dia CLT na minha vida. Já entrei no negócio da família super cedo. E quando eu entrei, era uma empresa pequena, vendia 2, 3 milhões por ano na época, mas estava com muito problema, porque tinha passado por uma fusão e uma cisão que foram muito problemáticas, e o que sobrou na mão do meu padrasto era um negócio que não parava de pé. Então rodou 2 anos desse modelo, mas com um custo fixo muito alto, que a alavancagem operacional jogava contra, então começou a acumular muita dívida. E basicamente quando eu entrei no negócio, eu acho que o negócio tinha entre 2 e 3 milhões de reais de dívida, numa receita de 2 e 3 milhões de reais. Então, para qualquer pessoa que conhece um pouquinho de negócio, você sabe que você não paga nem os juros, quanto mais o principal dessa merda. Então, um cenário hiper adverso. E aí, cortando uma história longa para uma versão curta, através da internet, conteúdo e tudo que virou mainstream hoje em dia, cara, a gente levou o negócio, cara, de 2, 3 milhões para 30 milhões de faturamento em 5 anos. E aí, basicamente, nos últimos 2 anos, eu saí da empresa, abri uma agência minha, que leva o meu nome, chama Avelar. E a Avelar, ao longo dos últimos 2 anos, a empresa tem 2 anos, acabou se tornando um grupo de publicidade que incorpora 3 empresas diferentes. É uma empresa com foco em atender grandes marcas como, cara, Disney, Stone, Domino's, Prudential, cara, Ambev e outras, Hasbro. E uma vertical que atende negócios pequenos e médios e uma outra vertical de educação. Então, basicamente, é um grupo que tem uma proposta de valor para o mercado de marketing e publicidade na sua integridade. Eu tenho, sim, 29 anos, apesar do cabelo já não ajudar. Então, essa é um pouco da minha história.
7 anos, 8 anos de execução nas trincheiras, alguns fios de cabelo a menos, mas um sorriso enorme no rosto, meu irmão. É isso aí, cara. E energia. Eu sou mais velho que você, mas assim, eu pareço ser mais velho porque eu andei muito sem óleo, né? Mas isso aí, com o tempo, a gente recupera. Mas, meu amigo, deixa eu trazer uns temas que eu gosto muito de conversar com gente que pensa numa linha que nem tu pensa, assim. Que esse smartphone, como tu mesmo colocou, ele é um poderoso controle remoto para a sociedade, se a gente for olhar, né? Porque a gente tem a capacidade agora, o cara que está nos assistindo, não estou gostando, o cara sai, vai para outra coisa e acabou. Né? E vice-versa. Alguém pegou aqui, colocou ali a indicação para passar para um amigo, alguém vem. Então, a capacidade que hoje a gente tem de ganhar atenção e perder atenção é muito grande, cara. Muito grande. Enfim. E aí, quando eu olho muito para o mercado, eu não quero falar marketing com sentido pejorativo de publicidade, eu quero falar marketing com mercado, com estratégia, fazer, né, business. E aí eu vejo assim, a televisão foi um grande meio, depois a TV aberta, a TV paga veio para dizer que não tinha comercial, no final do dia ficou tudo igual, até pior, né? Aí o Netflix vem hoje nos mostrar um modelo de atenção, de foco, enfim, Netflix tem N parênteses que poderia abrir. Como é que na tua visão, acho que o pessoal vê hoje da atenção, né? Porque eu vejo hoje que a atenção, o conteúdo é a base de tudo aqui, né? Perfeito, cara. A tua visão é incrível e rara dentro do meio corporativo. A minha visão de atenção ela é muito específica. E eu acho fantástico que, apesar da disciplina do marketing, como você colocou, ter evoluído e ter tantos nomes bonitos, eu não vejo lugar nenhum que fale de maneira didática e maneira objetiva de atenção. Isso é muito louco para mim, né? Porque até a própria disciplina do marketing, ela é toda autocentrada. Então, é o meu plano de comunicação, é o meu tom de voz, é o meu target, é tudo meu, né? Assim, é tudo pela ótica da pessoa. Quando no final do dia, cara, assim, se você tá falando para uma sala vazia e se foda-se o seu tom de voz, foda-se o seu comms planning, foda-se o seu target, se tem 0 pessoas nessa audiência e não tem atenção ali, cara, esse negócio não é eficaz. Então, a principal variável que deveria dominar a discussão sobre comunicação é a atenção. E a atenção é um negócio super curioso, porque eu não sou um publicitário tradicional. Apesar de ter sido o pior aluno que já passou pelo INSPER e pelo IBMEC, eu me formei em economia de algum jeito. E se tem uma coisa que eu levei desse processo, que eu só aprendi uma coisa na faculdade, além de chopada, futebol e farra, eu acho que eu só aprendi uma coisa, que foi oferta e demanda. E todos os mercados do mundo são regulados por oferta e demanda. Oferta e demanda basicamente é uma lei de mercado que implica que quanto mais demanda você tem por um bem, dado que esse bem tem uma quantidade fixa, maior vai ser o preço desse bem. Quanto menor demanda você tem por alguma coisa, dado uma quantidade fixa, esse preço cai. E a atenção funciona igual. Então, qual é a minha visão sobre a atenção e qual é a grande discussão que deveria estar se tendo? É o seguinte... Cara, como é que eu compro a maior quantidade de atenção pelo menor valor possível? Então, essa dinâmica, ela passa por você fazer o quê? Você procurar lugares que não são mainstream. Você procurar lugares que não estão, cara, no plano de negócio de todo mundo. Porque, por definição, se o teu plano de comunicação tem uma interseção muito grande com as outras 80 empresas do Ibov, eu te garanto que você está pagando caro por aquela atenção, porque a demanda está inteira em cima de um ativo. Ao mesmo tempo, se você está nas fronteiras, se você está nos novos formatos, se você está operando tensões culturais que ninguém está olhando, a tua comunicação tem um retorno exponencial. Então essa é um pouco a minha visão do tema. Eu acho que é super importante assim, porque eu vejo muito empresário, muito profissional de empresa lutando com o funil de venda, lutando com... Cara, e na verdade, eu acho que foi até num podcast teu, que tava um profissional da Domino's, o CMO, acho que o antigo CMO, né? Até trabalha contigo, acho, hoje em dia, né? Ele falou um negócio que eu achei fantástico, ele disse assim, cara, a Pizza Hut não é meu concorrente. Né? Porque quando o cara decidiu comer pizza naquele horário, ali eu já formei a opinião dos meus consumidores e eu estou disputando atenção com todo mundo. O McDonald's, um tempo atrás, falou, antes da pandemia, a questão do Netflix como competidor, porque antes as pessoas saíam, iam comer no restaurante e tal. Cara, é tão difícil para o empresário, para as pessoas entenderem que elas precisam... Eu sempre digo assim, vou tentar exemplificar de um outro jeito. A gente não vem na era da digitalização, a gente vem na era da inteligência. Digitalização já passou. Não é porque agora um monte de gente que não tinha acreditado teve que fazer que a era é essa, não. Perfeito. Eu posso dizer que a era de quem usufruiu do que investiu e a era de quem pagou porque está atrasado.
né? E aí o que eu queria te trazer é que isso mistura muito, na minha visão, com influenciador, né? O papel do influenciador, porque todo mundo eu sou influenciador, você é, todo mundo, cada um com sua quantidade de pessoas. A gente é influenciador na nossa casa, nossa família, nosso trabalho e assim por diante. E existem pessoas com uma capacidade muito grande. Mas aí eu vejo as empresas, primeiro, ou elas não valorizam, porque acho que é coisa dos filhos, né? O mindset antigo. O segundo, quando valoriza, a minha visão é que os caras contratam o spot. É assim que tu tem visto? Perfeito, Carlos. Acho que é incrível esse debate, tá? E principalmente o que faz ele ser incrível é que existe uma confusão tremenda. Vamos sentar aqui, e não é um momento, cara, de arrogância aqui não, tá? É um momento, cara, acho que de, cara, constatação coletiva de uma maneira mais inteligente de olhar para esse tema. Porque, como você falou, cara, influência é uma coisa que está aqui há 10 mil anos. O homem das cavernas que tinha o maior, cara, TACAP, ele era um influenciador naquele negócio por meio do TACAP. E, assim, não são dinâmicas novas, eles já existem na sociedade há muito tempo. E aí, a grande confusão que as pessoas fazem é quando elas não entendem o papel dessas pessoas na economia moderna de atenção. Porque o que aconteceu nos últimos 10 anos é incrível. Que foi o seguinte, ao longo dos últimos 10 anos, pela primeira vez na história, as 7 bilhões de pessoas que habitam nessa bola azul que a gente vive chamado planeta Terra, deixaram de ser consumidores de mídia e passaram a ser produtores de mídia. Isso, assim, beleza, Rafa. Não, beleza não. Isso é game changer. Porque é o seguinte, a partir do momento que você tinha 7 bi de pessoas que só consumiam informação e mídia. E o que é mídia, tá? Foto, texto, vídeo e áudio. São os formatos. A gente só consumia mídia. E a gente passa a criar mídia. A gente muda a história inteira de uma vez por todas. Porque hoje em dia, quando uma marca ela vai colocar para fora o grande plano de comunicação dela, a Brastemp não compete só com a Consul. A Tok Stock não compete só com a IKEA. A Ambev não compete só com a Heineken. Porque quando ela joga no mundo a comunicação dela, o que tá no feed das pessoas é a Anitta rebolando a bunda. É o bebê fofinho, cara, fazendo uma careta. É um meme de um gato. É a foto do seu primo que acabou de casar e você tá vendo aquela foto e chorando. E aí, do nada vem a geladeira. Cara, não é interessante. Então, na hora que os seres humanos passaram de consumidores de mídia para produtores de mídia, o panorama muda inteiro. E por que eu tô falando isso? Porque a grande sacada para as marcas nos próximos 10 anos é entender que se elas forem só a geladeira, elas não têm a menor chance de vencer esse ruído que aconteceu de bundas rebolando, gatos fazendo, cara, coisas fofas, um homem que abraça um leão e beija uma hiena. Assim, se as marcas não entenderem que elas estão competindo com isso, elas não têm a menor chance. E aí, qual é a grande sacada? É porque você precisa, como marca e como empresa, entender que se for só você falando de você, fudeu. Porque você vai... Não importa quanto de orçamento de mídia você tem. Você pode ter o Ricardo. Estamos falando do Ricardo pra caralho aqui. Ricardo é um cara que tem um bi de orçamento. 1 bi. Quem tem 1000 pessoas? Alguém tem 1 bi de orçamento? Não tem. Então o Ricardo tem 1 bi. E mesmo o Ricardo, se ele for só ele falando de escola, falando de Brahma, e é uma comunicação unilateral, só a Ambev fala de Ambev, cara, fudeu. Ele vai ser inócuo no mundo. A Ambev vai ser irrelevante. Qual é a grande sacada? É como é que você faz os outros 7 bilhões de produtores de conteúdo falarem de você. Que é como é que você move a cultura. Que é como é que você transforma a sua marca num conduíte para as conversas que já existem no mundo acontecerem através de você. Aí você vence grande. Aí você tem uma chance, porque aí não é mais só a Ambev, mesmo que ela tenha 1 bi de faturamento, falando dela. Aí são outros 10 milhões de brasileiros, 20 milhões de brasileiros, que na semana passada tuitaram lá quais são os principais ingredientes do churrasco para tentar ganhar uma escola grátis. Isso mexeu o Brasil inteiro. Então, você move cultura. E a grande sacada para as marcas não importa se é uma Anitta com 50 milhões de seguidores
ou se são 50 mil pessoas com 1.000 seguidores. Mas a grande papel das marcas é entender que elas, para serem relevantes na economia moderna, elas precisam que os influenciadores falem dela de maneira constante. Você tem N formas de fazer isso, mas essa é a grande virada de chave. E o que eu vejo, cara, eu vi várias marcas fazer isso, aí eu vou lá e vou contratar a Anitta. Vamos dizer que eu vou contratar. Eu digo que eu sou aqui pela Salesforce, vou contratar a Anitta. Cara, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, entendeu? Não adianta ela ficar postando, o CRM é o futuro, aí mostra. Não vai acontecer nada, entendeu? E eu vejo um monte de empresa contratando um influenciador que tem 40 milhões de seguidores, 15 milhões de seguidores, achando que só por estar lá, vai fazer. Ele não entende que o conteúdo que é o relevante. Né? Esquece. Você pega, por exemplo, no Carnaval, a gente fez uma campanha com o Tinder, que foi, inclusive, a campanha de mais mídia espontânea de 2020 até agora. Nenhuma outra campanha deu tanta mídia espontânea. Qual é a campanha? Não era a Anitta, cara, olhando na tela do celular e falando: aí, gente, baixe o Tinder, é o melhor app, online dating é o futuro. Assim, não é isso não funciona. A campanha era sobre uma história. Era sobre um negócio que mexesse no emocional de 200 milhões de brasileiros, que criasse uma coisa interessante o suficiente para que todo mundo começasse a debater aquilo. O que era? A Anitta tinha acabado de ficar solteira e ela entrou no Tinder. E, cara, quem é que não quer ter a chance de dar um match com a Anitta no Tinder? Quem é que não cria interesse? E aí eu digo, cara, a cultura de massa, né? A cultura pop. Claro. Quem é que não quer entender, cara, com quem que a Anitta tava falando no chat do Tinder, com quem que ela deu match, se ela saiu com alguém, se ela não saiu. Cara, era no meio do carnaval isso. Cara, ela subia no palco, ela dava match com as pessoas no show, chamava e beijava no palco. Assim, cara, um negócio incrível em termos de história e narrativa. Em nenhum momento ela virou para as pessoas e falou assim: use Tinder, Tinder é incrível. É sobre a história, é sobre como é que você conecta a sua marca e transforma a marca. Como é que ele conseguiu construir o Tinder como um conduíte das conversas de carnaval com a Anitta. Então, essa é a grande sacada. E aí, cara, você arrebenta de vez na hora que você cria associações de longo prazo. Que não é um uso spot. Que é, cara, como é que você transforma esse influenciador num grande parceiro de marca? Falando mais uma vez de Anitta, estamos falando de Ricardo aqui, o que o Ricardo fez com os Skol Beats. A Anitta não foi uma campanha da Skol Beats, a Anitta é diretora de criação da Skol Beats. Ela é sócia da marca, é um negócio para uma vida. E aí, cara, é outro modelo, né? É um modelo que para remunerar também o artista é diferente, né? Ela faz parte do risco junto. É totalmente novo, até onde eu sei. E é incrível por outro motivo também. Não só porque talvez ano que vem esse contrato, e eu não tenho acesso aos números, são números sigilosos da Ambev, mas eu acredito que pelo que eu conheço da companhia, talvez o revenue share que a Anitta tem de Skol Beats, cara, seja um dos maiores contratos publicitários brasileiros. Porque ela é sócia da marca, ela tá no risco e, cara, risco-retorno é uma coisa que tá aí, aceite. E ela tomou risco, ela vai ter um retorno grande. Mas agora, o que o Ricardo fez, que eu acho que é ímpar no Brasil, e ele foi, cara, pioneiro e mega inovador nesse modelo, foi o seguinte: cara, a Skol Beats era uma marca que não tinha dinheiro. Ela não tinha orçamento de marketing. Então, qual é a sacada de um modelo de remuneração desse que eu acho incrível? Você quando coloca o artista no risco, a celebridade no risco, ou o talento no risco, você está criando um dinheiro que você não tinha. Porque exatamente. A exposição de mídia que a Anitta deu para Beats, se o Ricardo precisasse pagar, ele não tinha o dinheiro. E aí, cara, você antecipa a exposição de mídia e postecipa o pagamento. Então, é um modelo que ele é inteligente até em termos de fluxo financeiro da empresa. Então, fica uma provocação aqui um pouco mais business-oriented, não sei se foi too deep, mas aqui eu acho o modelo incrível. Mas é isso, o meu propósito aqui contigo, da gente trazer para as pessoas, é assim, esquece o tradicional, entendeu? Se é para fazer a média, como todo mundo sempre fez, cara, beleza. Mas não é esse o game mais, né? Eu vou dar um outro exemplo para ti que me impacta muito, né? Um vídeo que eu gravei no YouTube esses dias, eu fui falar o quantas Olimpíadas elas poderiam ter jogos de videogame junto. E aí eu tenho um filho de 11 anos, eu pensei, vou chamar o Vicente aqui, meu filho, e vou pedir para ele falar sobre o Fortnite, que para mim é um dos grandes pontos de atenção hoje nesse mundo games. E aí eu fiz todo um texto para ele ler na tela. Ele olhou para mim e disse: não vou ler, pai. Eu vou falar o que eu acho.
Aí eu disse, puta, ó, é outra geração, né? Já começa. E aí, de segundo, ele falando, eu já entendi o seguinte, cara, ninguém, entre aspas, né? Videogame, esportes, esse mundo, que hoje já tem mais atenção que muitos esportes do mundo todo, as empresas olham, acho que é coisa de criança, mas meu filho tem 11 anos, mas daqui a 3, 4, 5, ele é o consumidor, ele é o cara. E aí ele chegou pra mim esses dias falando, eu acabei de ver o lançamento do clipe de não sei qual cantor, aí eu vi uma propaganda da Fanta, o mapa da Fanta. Pensei, cara, a Fanta é da minha época, né? Mas o que eu quero trazer? A gente tem uma disputa no mercado e eu, quando eu vou discutir estratégia com as companhias também, eu tenho muita dificuldade de mostrar às vezes, cara, não te baseia no modelo offline que tu trabalhou a vida inteira, né? O teu filho gasta a maior parte do tempo no online. Hoje o online já é mais relevante que o offline em muitos negócios, mas você ainda, o seu CMO ou o seu diretor de vendas gasta 90% na TV paga e nada contra, acho que é um canhão ainda de retorno. Sim. Mas bota 90% lá do dinheiro porque é mais seguro para o cargo dele. Ele não vai correr risco. E a gente remunera as pessoas para não correr risco. Então, Ota, videogame, novo consumidor, o que tu acabaste de colocar aqui da atenção, cara, deve ser muito difícil. E como tu não vê nesse mundo de agência, tu também deve destoar. O nome agência já é um negócio que impacta, né? Já é um... Eu sempre falava também em TI, né? O usuário também já não é uma coisa muito boa, né? Mas o que eu quero trazer, assim, a agência já é uma coisa de intermediar. E o principal valor da agência é a ideia, é a criação. E tu não é um cara dessa indústria. E tu tá transformando essa indústria, né? O quanto de oportunidade tu enxerga para as empresas, porque hoje em dia, eu sendo pequenininho ou eu ser grande, são iguais. Todos nós temos o mesmo poder de escolha. E eu posso não querer tomar a Budweiser e tomar a cerveja ABC, né? Ou mais. Passou uma propaganda de vinho, agora eu vou dizer, não vou nem tomar cerveja, vou tomar vinho. Esse era o competidor. Não era a Heineken, no caso da Ambev, né? Você tem 3 temas que se conectam perfeitamente, cara. Que é, cara, o papel da agência, a indústria criativa brasileira. E assim, até estamos convergindo, tá? Eu acho que a agência é uma merda. E não só na palavra, mas no modelo de negócio antigo. E, inclusive, quando eu fui abrir a minha, na falta de uma palavra melhor, a gente chama de agência, mas, por exemplo, até o modelo de negócio é diferente, porque o principal lugar onde uma agência gera EBITDA é no BV, que é o rebate que a agência recebe do veículo. A Avelar não recebe BV. A gente investe dezenas de milhões por ano de anunciantes nossos na TV e a gente não pega BV de volta, por lei interna da companhia. Então, assim, legal, cara. O principal modelo de lugar do modelo a gente não tem. E é que falta alguma palavra, e eu tenho me provocado, inclusive, muito. E espero, no futuro próximo, ter uma palavra melhor do que agência, mas é o que você falou. Cara, o valor das ideias é como transformar a criatividade em venda, porque criatividade que não vende é arte, e a gente não faz arte aqui, e eu não sou um cara dessa indústria. Agora, eu sou uma pessoa extremamente criativa. Quando eu era pequeno, e aqui fazendo um pop-up mental pra gente, cara, eu passava horas e horas e horas brincando no meu quarto, empilhando caixa de VHS, montando castelos e brincando com boneco e criando história. E eu congelava bonecos no freezer para fingir que ele tomou um golpe de gelo. Assim, eu passava horas e dias brincando com isso só na minha cabeça. E eu sou uma pessoa muito criativa, mas a criatividade, e ao longo do tempo eu me transformei numa pessoa de negócio, mas eu acho que esse lado meu, que por algum momento não tem os mesmos valores da indústria tradicional, que é o prêmio, eu quero ir para Cannes, cara, eu quero que a minha peça seja esteticamente linda. Assim, eu não tenho nada disso. E eu construí uma agência que eu acho que equilibra a criatividade, que valoriza o craft e que sabe que a criatividade é a variável do sucesso, mas ao mesmo tempo que não se confunde que criatividade nessa indústria precisa vender e precisa gerar impacto de negócio. Então, assim, eu acho que tudo isso que você falou de alguma maneira se conecta e é curioso porque o que a gente fez aqui, cara? Você falou de esporte, você falou da incoerência do modelo e do intermediário e da minha pessoa como um não insider. O fato de eu não ser um insider permitiu eu criar uma agência diferente. O fato de que eu criei uma agência diferente me fez criar um modelo que não é igual ao modelo das outras agências. E por último, o fato de que eu tenho um modelo que não é remunerado pelo veículo fez com que eu não tivesse as incoerências do modelo tradicional, que é, eu vou botar na Globo aqui. E eu tive a escolha
de poder ir para as fronteiras e fazer coisas que não iam me dar esse rebate, mas que eram relevantes em termos de negócio. Então, acaba que tudo se conecta de alguma maneira. Mas você tocou num ponto que eu acho que, cara, você como alto executivo e, cara, da Salesforce, você sabe disso melhor que ninguém, que, cara, falta coragem no mundo corporativo, cara. As estruturas de meritocracia, é lunático isso, mas dentro de uma companhia grande, elas jogam contra o tomador de risco, que é muito louco. Por exemplo, eu estava com uma grande CMO de uma grande marca brasileira há 2 semanas atrás, e ela era uma das patrocinadoras da Fórmula 1. O pacote de mídia da Fórmula 1 são 6 cotas de 100 milhões de reais. Então, basicamente, cara, você tem 6 slots de patrocinador, você paga lá a bagatela de 100 milhões de reais e você ganha o pacote de Fórmula 1 ali da Globo, várias entregas e propriedades, etc. A Globo não renovou com a Liberty Media. Pela primeira vez na história, a Fórmula 1 não vai acariciar os nossos domingos de manhã na Globo. E essa CMO, olha que loucura, o orçamento de marketing dela era 130 milhões de reais. E ela tinha 100 milhões que ela estava gastando há 5 anos na Fórmula 1, ela não precisa nem pensar. Todo ano, Fórmula 1, 100 milhões, toma aí. Ano que vem, 100 milhões de Fórmula 1. Ela, pela primeira vez na história, ela virou: Rafa, cara, eu não sei o que eu faço. Eu tenho 100 milhões de reais e eu tô morrendo de medo. Porque, cara, se eu botasse 100 milhões na Fórmula 1 e desse errado, cara, é culpa do mercado. É culpa do produto. É culpa, cara, do Covid. A culpa não é minha, eu botei na Globo. Eu botei na Fórmula 1, é o nosso target, tá aqui a pesquisa. Assim, tá fora do meu controle. Agora, meu irmão, ela tem que tomar uma decisão de alocação que é arriscada, porque não tem um outro pacote. O pacote de futebol não faz sentido para ela e ela não tem grana para meter os 300 milhões do pacote de futebol. Ela vai precisar, pela primeira vez, tomar risco. E ela tá morrendo de medo, porque se ela for ousada e se ela errar nessa nova alocação, provavelmente ela perde o emprego dela. E o modelo se ela correr risco, ela é punida. Se ela não correr risco, ela é punida. Mas né, o modelo ele não... É muito você louco, matou, cara. Você matou. Em teoria, cara, e isso é uma coisa que eu tenho debatido muito com o nosso meio executivo, cara, o modelo tem que mudar. Eu acho que a gente viveu uma era onde a cultura, e cara, assim, são ídolos para todos nós, do grupo 3G, por exemplo. São ídolos, assim, o que esses caras fizeram e levaram o nome do Brasil para um patamar incrível, levando empresas como a própria Ambev, cara, uma cervejaria do Brasil que dominou o mundo. Cara, comprando ícones, marcas icônicas, como Budweiser, como Kraft Heinz. E, cara, assim, é de tirar o chapéu, são os melhores do mundo. Quem sou eu? Mas, ao mesmo tempo, o modelo que deu certo para o 3G, e eu conheço o grupo por dentro, ele deu muito certo nos últimos 20 anos. Eu não acho que dá certo para os próximos 20. Mas o meu ponto de vista é de alguém que está na trincheira. É de alguém que todo dia senta com algum CMO de uma empresa e fala assim: cara, esse cara tá fudido. Porque a estrutura joga contra ele. Em teoria, o que a empresa quer é se renovar, é tomar risco. E o CEO tá lá bonitão falando: cara, fail fast, fail often. Cara, toma risco, cultura de empreendedor. E porra nenhuma. Porque o cara tá morrendo de medo. Se ele tomar risco e der errado, ele vai se fuder. E se ele não tomar risco, é um mundo muito louco, né? É um mundo que, cara, se você perder 3% de market share e você, cara, tiver feito tudo by the book, você tá na boa. Você tem bônus, você vai ser promovido. Agora, cara, se você no processo de criar alguma coisa que te daria mais 30% de market share, você errar, e você não tiver, e você tiver tomado um risco, você tivesse feito alguma coisa mais ousada, você estava demitido. Olha que loucura. Então, para que a gente tenha essa renovação que a gente tanto pede, cara, de fato, as empresas vão precisar mapear as estruturas de incentivo para onde a boca grande dos nossos CEOs está apontando, porque eu não acho que a gente tem uma cultura no Brasil que aceita risco, que é progressiva. Eu acho que é o oposto. É um dos países mais retrógrados do mundo em termos da cultura corporativa para tomada de risco. O cara trabalha... quantas vezes eu deixei de vender um projeto por eu ser uma multinacional de fora, o cara preferiu jogar o play safe aqui do que ele tinha para dizer: eu comprei igual do concorrente, né?
E, pô, mas eu sou o número 1 do mundo, pô, eu tenho o maior market share global. Ah, mas eu prefiro. Ok, né? Mas por quê? Porque ele tá protegendo. Pra mim, cara, isso é o grande propulsor do nosso novo mercado, né? Eu, quando criei esse canal do Fuja da Média, meu propósito é esse. Se eu conseguir fazer as pessoas mais próximas da gente pensar diferente, a gente vai ter uma sociedade fantástica. E eu vejo que a CRI é muito disso, sabe? Eu queria que tu falasse pra gente encerrar com esse tópico que pra mim é super importante. Perfeito, cara. Eu acho incrível como um assunto pra gente encerrar. E para quem não sabe o que é a CRIA é uma empresa que está se posicionando para tentar reinventar o ensino superior no Brasil. E é curioso, porque um dos nossos grandes claims, um dos nossos grandes argumentos é que para a economia do futuro, para a economia moderna, um diploma não vale nada. E é muito mais sobre você entender o que o processo da faculdade faz com você. Então, por exemplo, um processo de uma boa faculdade, o que ele faz? Ele te credencia frente a oportunidades. Ele te ensina, você aprende. E ele te dá um conjunto de experiências, diversas que te forma como pessoa. E aí a grande sacada é você inverter essa lógica, porque ninguém precisa de um diploma. Você precisa dessas três coisas. Você precisa de credibilidade frente ao mercado, você precisa ter aprendido e saber fazer muitas coisas, você precisa ser um ser humano mais completo. Então, na hora que você inverte essa lógica, você entende, eu não preciso de um diploma, eu preciso me credenciar frente ao mercado, eu preciso aprender uma porrada de coisa e eu preciso acumular experiência, você abre uma porta para reinventar um sistema inteiro que foi inventado há 200 anos atrás e de alguma maneira esse negócio ainda existe aqui. E é curioso, porque eu acho que a maior confusão que existe hoje em dia é na classe média e nas pessoas mais pobres que foram vendidas o sonho de que o diploma é o passaporte para a vida melhor. E não é que eu ignore que talvez isso tenha sido muito relevante nos últimos 50. A minha provocação é que eu não acho que isso vai ser para frente. E na elite, nos grandes think tanks brasileiros, isso já está muito claro. Eu estava num call, por exemplo, com o Eduardo Mufarrege há 2 semanas atrás, cara, que é um dos grandes empresários executivos brasileiros, cara do Renova BR, cara, foi sócio do BTG, foi presidente da Somos, foi, cara, o presidente da Tarpon, uma grande mente de negócio brasileira. E ele está falando, Rafa, cara, a gente tem que incendiar um movimento no Brasil em relação a isso, cara. A gente precisa criar um movimento do tipo #eu contrato sem diploma. A gente precisa trazer, cara, grandes influenciadores, sei lá, um Guilherme Benchimol, um André Street, caras que formam opinião nesse mercado, que tem empresas progressivas, cara, para dentro de um movimento do eu contrato sem diploma, porque o Brasil precisa se desamarrar desse negócio. Eu acho que a faculdade, no modelo como ela é, ela na verdade é uma grande armadilha de pobreza. Olha que loucura. A gente foi vendido que é um passaporte para o sucesso e a visão de todo mundo que é intelectualmente avançado é que essa porra é uma armadilha de pobreza. Então, o que eu acredito, tá? Eu acredito que nos próximos 10 anos, a gente como sociedade vai precisar reinventar a forma de levar e conectar talentos com oportunidade. Como isso vai ser feito? Cara, tem a menor ideia. Eu estou tentando de uma maneira na CRIA. Não sei se é o modelo certo, não sei se a CRIA vai estar viva daqui a 3 anos, mas eu estou tentando e eu, de alguma maneira, adoraria viver uma vida onde, eventualmente, eu deixei um legado para o meu país, que eu sou tão apaixonado, de ter revertido uma dinâmica perversa de criação de riqueza e de construção de sucesso. Carlos, assim, de verdade, incrível o teu trabalho aqui à frente do Saia da Média, cara, trazendo pessoas, cara, para impactar. Eu acho foda isso, cara, porque se a gente para pensar, os nossos avós, eles não tinham esse acesso. Cara, você tem um moleque de 16 anos que está assistindo a gente e que eu te prometo que talvez o conteúdo dessa live, cara, seja uma coisa que transforma a vida dele para sempre. E ele não vai lembrar disso, ele nunca vai traçar essa correlação, mas eu tenho certeza que a internet e o conteúdo e esse acesso que ela deu, cara, para o vice-presidente da Salesforce, para o CEO de um grupo, cara, é uma coisa que esse cara nunca teria 20 anos atrás e porque ele tem agora, ele pode se provocar a sonhar um pouco maior, ele pode se provocar e se inspirar a fazer um pouco mais e quem sabe não é nesse meio desse processo que a gente constrói o país que a gente tanto quer viver, cara. Obrigado pelo convite, incrível o teu trabalho e vamos nessa.